Tá começando mais um episódio do Pop Doc! Seja muito bem-vindo, esse momento meus é só amores. meu! Muito mais um episódio essa semana. Olha, já vou dar os recadinhos rapidinhos aqui pra vocês, pra gente ir pros temas da semana, tá? Segue a gente nas redes sociais, @DocPopcast, lá no Instagram, pra você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Inclusive, o Levi teve fogo no cu e resolveu criar um TikTok também pra gente. Então, se você quiser seguir a gente lá também, pode seguir. Inclusive, lá é o único lugar da Interwebs que esse podcast tá com o nome certo, né? Tá com o nome na ordem certa, Pop Doc. Então, você pode ir lá procurar. E vale lembrar também que aí na descrição do episódio tem o nosso linkzinho de apoia-se para os nossos queridíssimos apoiadores. Quem quer dar um dinheirinho, quem quer ajudar esse podcast e principalmente ter um episódio a mais, tá? Semana passada eu não pude participar por questões de agenda, mas tenho certeza que os outros dois aqui, hosts desse podcast, me xingaram com devido critério e, óbvio, sanidade. Mas é isso, meus amores. Você aí quer apoiar a gente, vai aí no descritivo do episódio. E hoje a gente quer falar um pouquinho de musicais, sabe? A gente quer falar um pouquinho sobre High School Musical. It's Disney time! Ai, meu pronto, momento. começou. Por incrível que pareça, não foi Xande Levi que sugeriu esse tema, Tá vendo? entendeu? Fui eu. Por quê? Porque essa semana High School Musical retorna aos cinemas, no Brasil pelo menos, do dia 11. E aí ele vai ser exibido em 14 cidades ao redor do país. High School Musical 3, no caso, o filme de 2008, que tá completando aí o quê? 15 anos? 15 anos. Tá que pariu. Pois é. Acho que foi o único da franquia que eu assisti no cinema, inclusive. Né? Porque foi porque o único foi que o foi, único de que fato, né? passou, Mas, de de cinema, fato, de eu fato. lembro que eu fui pro cinema assistir ele. Eu tinha ficado com preguiça, mas aí me deram de presente o ingresso da Premiere. Eu falei, então eu vou. Chorei a beça. Aí nem fala, porque isso daí pra mim é um grande trauma da minha vida, tá bom? Por quê? Porque eu fui uma criança muito, muito fã de High School Musical. Muito mesmo, assim. Foi das minhas obsessões de adolescente, era High School Musical. E tanto um quanto dois. Só que aí teve um gap aí entre o 2 e o 3, que foi, assim, devido à sociedade homofóbica, digamos assim, eu comecei a meio que me podar pra não continuar não gostando de High School Musical. Putz. E aí, quando lançaram o 3 no cinema, essa gayzinha que vos fala, que acompanhou o 1 na estreia do Disney Channel, o 2, todo aquele momento, viveu Disney Mania, tinha álbum de figurinha, tinha CD, tinha DVD, inclusive até hoje é o filme que eu mais vi na minha vida, que é High School Musical 1. E aí, quando lançou o 3 no cinema, eu meio que rejeitei. E aí, hoje em dia, obviamente, me arrependo profundamente. Aí, Mas, daí a enfim, oportunidade de você ir agora no dia 11 de novembro ressignificar. ressignificar a sua jornada. Exatamente, É concordo. verdade. Vou fazer isso. Eu Santana acho que foi eu no vou cinema? também. Não fui não. Eu assisti High School Musical 3 no DVD pirata. Foi essa a minha experiência. Porque Como nessa assistir. época também, tinha essa coisa de que, enfim, pra quem não entende, a geração Z que tá ouvindo esse podcast, é o seguinte, geração Z. O High School Musical 1, ele foi um original do Disney Channel, ou seja, ele lançou na TV. Você tinha que ligar a TV no horário que estava marcado, no dia que estava marcado e assistir. E você só podia assistir naquele momento. E aí, depois de ter passado milhões de vezes na TV, que eles foram lançar o primeiro DVD. Aí lá fui eu pra porta da FENAC pra comprar o DVD, o primeiro. O segundo foi a mesma coisa. Lançou no Disney Channel também, você tinha que ficar esperando passar na TV, porque não tinha streaming pra você colocar a hora que você quisesse. E aí você tinha que ficar naquele horário marcado, aquela coisa nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, você tinha que ficar no horário marcado esperando passar. E o Imagina 3, que já isso foi a pra geração revolução. atual, né? Nossa, isso pra geração atual deve estar assim, caralho, Que é ansiosa, que né? loucura. Aí Nossa, depois como a é que Globo dá comprava o play? direito de licença, né? Pra quem era mais pobrinho, eu não tinha Disney Channel, então eu esperava sair na Globo. Entendeu? Nem sei se eu assisti High School Musical 1 no ano que saiu. Eu acho que eu assisti um ano depois. Eu Que assisti... foi quando saiu na Globo. Deixa eu ver se... É verdade. O High School Musical 1 eu assisti no dia que estreou no Disney Channel Brasil. Eu lembro que eu tava voltando de viagem com a minha mãe, a gente tava na casa de praia dela lá, e aí quando a gente chegou no Disney Channel, tinha uma tradição que era, às 8 horas da noite, sempre passava um filme da Disney. E aos domingos, normalmente, eram onde aconteciam essas grandes estreias. Então, o High School Musical 1 passou durante um domingo, às 8 da noite. E eu lembro que, pra mim, era isso. Vou botar aqui na Disney, porque sei que agora vai começar um filme. Eis que este filme era High School Musical 1.
E aí eu, óbvio, fiquei apaixonado. E toda vez que Mal eles você anunciavam... sabia Mal eu sabia que que... estava de frente de um clássico Exatamente. da televisão que eu do iria cinema. virar um gayzão, porque brincadeira, não foi isso não. Por causa Mas de- mal eu sabia que ali era um filme que iria me marcar durante muitos anos. E muitos anos mesmo, porque High School Musical, pra mim, ele saiu do televisivo muito fácil, porque era num período em que eu fazia teatro. E a companhia de teatro que eu fazia no Rio, a gente começou a fazer cover do High School Musical. E a gente acompanhou os 3 filmes do High School Musical, a gente fez edições no teatro. E foi um momento da minha vida assim, muito foda, muito interessante, em que eu viajava pelo estado do Rio de Janeiro inteiro para fazer apresentações teatrais de High School Musical. E são pessoas, inclusive, que levam com carinho no coração até hoje, porque foram 3 anos, 5 anos da minha vida, sei lá, que eu me dediquei ao teatro e principalmente a fazer o cover do High School Musical. Eu lembro de você falar disso. Foi uma das primeiras conversas, talvez, que a gente tenha tido, foi isso. Provável. Cara, minha conexão com High School Musical foi engraçada porque ela aconteceu antes do filme lançar, porque eu assistia muito Disney Channel, muito, era obcecado. E aí, eles tinham uma estratégia, sabe Jequiti no SBT, que pum, aparece assim? É meio que essa vibe. Dava o comercial, eles começavam a passar um clipe do filme. E aí eu lembro de Start of Verdade. Something New, e aí passava Bob to the Top, e ainda nem tinha lançado nada, e ficava passando esses clipes o tempo inteiro. E nessa época, né, que também, mais uma vez, geração Z, não tinha YouTube pra gente assistir clipe, no máximo tinha MTV. Então, toda vez que passava o clipe, você queria assistir, porque, né, você não tinha essa opção de assistir quando você quisesse. Então, eu já tava obcecado nas músicas, eu falei, cara, esse filme vai ser muito bom, eu preciso assistir. E a curiosidade, pra quem não sabe, que é uma coisa muito interessante, nessa época a Disney estava passando por uma reformulação, né, que ela estava vindo ali de o final dos anos 90, com muito sucesso na animação, e eles precisavam ali ver qual seria o próximo passo da Disney. Até então eles não tinham feito um musical, filme, principalmente investindo no Disney Channel. Eis que surgiu Cheetah Girls, que foi o primeiro, inclusive se High School Musical perfeito. correu, porque Cheetah Girls caminhou antes, que foi em 2003. Exatamente. E foi um grande sucesso, a Cheetah Girls, assim, inesperado. E ao mesmo tempo, em paralelo, tinha As Visões da Raven, que era protagonizado pela Raven. E aí, o que o Disney Channel fez? Vamos fazer um teste? A gente faz um episódio de As Visões da Raven, que é todo musical. E aí eu lembro que esse episódio era um cara que era de um reality show, que ia na escola da Raven e tava procurando um novo talento, como se fosse um American Idol, tava procurando um novo talento, que nessa época era o hype. E aí todo mundo canta, a Chelsea canta, a Raven canta, o irmão dela toca piano, enfim, é o episódio inteiro assim. E foi um dos episódios que mais teve audiência da história do Disney Channel. Isso foi em 2004. Aí eles viraram e falaram, cara, a gente tem que fazer um filme que seja musical e que, enfim, tenha um pouco essa temática escolar, high school, que foi exatamente o que aconteceu com a Raven, que fez sucesso. E aí surgiu o High School Musical. Mas vale lembrar também que a ideia do filme ela já é bem antiga, viu? Eu acho que não sei se é até anterior a isso, a ideia de fazer inclusive o roteiro, ele original ele era baseado em Grease, nos tempos da Brilhantina. E o autor foi lá e depois teve algumas mudanças, inclusive pensaram na Britney pra ser a Gabriela, no Timberlake pra ser o Troy. E aí foi Ainda bem que não o tempo foram. foi passando, né? Sim. E parou de fazer sentido. Mas Até meio porque Troy e Gabriela, pra quem não viveu esse momento, era o grande casal dos anos 2000, assim, além de, né, Justin e Britney, mas assim, o Zac Efron, né, no caso, e a Vanessa Hudgens, eles moldaram o ali que... da segunda metade dos 2000 foram eles, né? De 2006 pra cima. Era o eles casal que que conduziram ele, tipo assim... E foi engraçado, porque foi bem numa época que a Vanessa, inclusive, ela não tinha 18 anos, aí ela completou 18 anos. Inclusive, é um dos motivos do primeiro filme não ter tido beijo, né? Eles não se beijam. Eles só dão a mãozinha ali e ao máximo conseguem chegar. Por isso que demorou pra sair o beijo. E aí... eles não admitiam que estavam juntos. Então era aquela coisa, somos muito amigos, mas aí eles estavam sempre na rua saindo juntos. Eles usavam um anel de compromisso que diziam que era um anel de amizade.
Então, tipo, tinha toda uma questão ali em volta, porque eram menores de idade, né? Ela, principalmente, era menor de idade, tava ali mudando. E tem uma questão também, que nos Estados Unidos, o 21 anos é ainda mais forte, né? Você se torna realmente maior de idade depois embora 18 anos você já tenha certos direitos lá de maioridade, com 21 que você se torna maior mesmo. Então, assim, tinha uma polêmica ali do tipo... eles, ainda mais Disney nessa época, né? Eles não podem ser vistos se beijando. Não pode ter no filme eles se beijando. É um filme pra criança. Que hoje em dia já não é mais assim. E aí, né? no segundo filme, acontece o quê? Vaza a Vanessa Hudgens mandando nudes. Gente, a polêmica que foi isso. Foi ainda 2 semanas antes do lançamento do High School Musical 2. Vazou... enfim, várias nudes da Vanessa Hudgens. E, gente, essa história é tão cabulosa, é um horror do começo ao fim. Se tivesse sido vazada antes, eu acho que eles teriam mudado o filme, sabia? Eu também acho. Com certeza. Eu também acho. O Joe Jonas chegou a revelar há poucos anos atrás, que no dia que isso aconteceu, a Disney meio que prendeu a Vanessa Hudgens no escritório deles durante, 24 horas pra ver o que ia fazer sobre isso. E aí, acabou que ela, alguns dias depois, ela veio a público. Aquela época era totalmente diferente, ela tava namorando com o Zac, ninguém sabe ao certo quem vazou, quem não vazou, não foi pauta isso. E foi tão bizarra a condução do que isso aconteceu, que a culpa recaiu pra ela. Quando você lê o pedido de desculpas que ela escreveu na época, vou até ler aqui, ela botou assim: eu quero me desculpar com os meus fãs, que sempre me ajudaram e significam o mundo pra mim. Estou muito envergonhada dessa situação e eu me arrependo muito de ter feito essas fotos. E ela acabou que ela pediu desculpas por ter tirado as fotos e a culpa recaiu sobre ela ter tirado. E eu lembro das manchetes. Mal sabia a sociedade que esses fãs aí de High School Musical, 10 anos depois, iam ser um monte de viadinho que todo mundo sabe a cor da cabeça da rua. Hoje é basicamente todo mundo tirando foto de calcinha 15 anos depois. Que ódio. Não, mas enfim, isso é muito bizarro, porque quando a gente analisa no contexto da época, no final de tudo, ela se sentiu envergonhada, ela pediu desculpas e, na verdade, o culpado, que quem vazou as fotos, não era o problema. É, né? Muito bizarro isso. Não se sabe quem é e nem sabe o que aconteceu. Bem, é uma complicação, né? Fazer o quê? Não tem... Acho que são outros períodos, inclusive depois de um tempo que ela se afastou da Disney, né? Ela fez muita questão de que voltar a ser dona da própria imagem, de se portar, de se colocar pro mundo como uma mulher dona de si, dona do seu próprio corpo, né? Essas coisas acontecem. Minha pergunta pra vocês que assistiram a franquia toda: qual é o filme preferido de vocês, dos 3? Eu gosto mais do 3. Porque eu acho o 3... Eu gosto mais das músicas e eu acho o filme mais elaborado, assim. Não sei, ele é maior que os outros dois em coreografia, em história. É o meu favorito. Acho que é o 3. Eu concordo com o Xande no sentido de que, em termos de filme, roteiro, né, essa coisa mais, assim, o 3, ele é bem mais elaborado. Ele é talvez um outro nível do 1 e do 2, que são claramente filmes... Até porque eu acho que foi uma tentativa deles mesmos. Eles perceberam que o público foi crescendo junto com eles e não dava pra entregar um filme infantil, sendo o terceiro filme, né? Ele é um filme mais teen, digamos assim. Então, de qualidade, nesse sentido de roteiro e tal, eu acho que o 3 é o melhor, mas não é meu preferido. Meu preferido, eu acho difícil escolher, porque eu acho que o meu preferido é o 2, mas o 1 tem o senso nostálgico ali de ter sido o primeiro, então eu não sei se eu consigo escolher, não. Sabonetou, né? Como sempre, né? Não, mas é porque tá realmente as dizer. músicas do 2 são muito icônicas. E a mas, também. Vai. Eu acho que ele não quer dizer que o favorito dele é High School Musical Brasil. Puta que o pariu. Com a Vanessa Camargo. Isso aí é foda, foda. Esse é o favorito dele. Meu preferido é o 2, sem dúvida nenhuma. Não pisco nem 2 vezes pra responder isso. Sou apaixonado pelo 2. Eu adoro as músicas do 2. E acho que... E eu acho que pra mim o que pega no 2 é que eles melhoram muita coisa do 1. Aí no 2 ele é bem feito, com toda certeza. No 3 eu gosto, mas eu não chego a amar, sabe? Eu sei que tem algumas performances, principalmente as da Sharpay com o Ryan, pra mim, acho que no 3 elas são o auge do auge, sabe? São as melhores, com toda certeza, assim. Mas pra mim o 3 ele fica muito mais num lugar nostálgico de
conclusão. Pra mim isso aí é uma coisa crucial quando paro pra pensar na trilogia de High School Musical. É o fato de que eles concluíram a história, sabe? Botaram um ponto final e pensaram num filme tipo, vamos encerrar aqui, para ter esse tom de encerramento. Então eu acho que isso pra mim é importantíssimo no terceiro filme, por isso que eu gosto dele, sabe? Não é aquele filme que vai terminar e de repente, e os filhos do Troy e da Gabriela? Não, foda-se, sabe? Acabou aqui a história e é isso, tá, galera? Então eu acho que isso foi importante, mas pra mim o mais divertido deles foi o 2, assim, porque eu tava muito mais no hype de já ter assistido o primeiro e saber que o segundo tá vindo. E de repente, bum, o segundo chega e sai do rolê da escola, né? Eles vão pra um resort, que eu acho que é o mais divertido do rolê. E mesmo assim ainda continuam naquelas interações ali de convívio, de trabalho, enfim, acho que é um pouco disso. E principalmente pra mim são as músicas. As músicas do 2 pra mim são maravilhosas. Nossa Senhora. Eu acho que ele mentiu, ele gosta mais do 2 porque tem o maior momento bissexual da história do Disney Channel. Qual é o momento? Que é o Chad jogando beisebol ali com o e cantando com o Ryan. Com o Ryan. Pra mim, ali E no final, bissexual terminando ao de roupa trocadas. Ali é óbvio. bissexual ao Que eles oito. fizeram O um Ryan é viado. A gente já sabe, inclusive o próprio diretor falou, né, o Kenny Ortega, que o Ryan Sim. era originalmente gay, o que todo mundo sabia também. Uhum. Mas nada tira da minha cabeça que o Chad é bissexual. E aquela música ali, aquele momento deles dois ali no filme. É uma tensão sexual, né? É uma confusão dele ali sobre o que ele estava sentindo no momento. Olha, tá aí. Entendeu? Santana desvendou o motivo de eu gostar do filme. Acho que faz sentido, amigo. Tem isso, se vocês analisarem a letra, a performance, realmente, assim, o I Don't Dance, né, o tempo inteiro o Chad, né, falando, eu não danço, eu não consigo dançar, é uma coisa que tá dentro de mim. Eu não danço não, mano. E aí, exatamente, e o Ryan falando, sai do Ei, sigilo, Mona, brincadeira. você dança assim. Ele falando, dança assim, vem devagarzinho, que vai, que você vai Você nunca conseguir. vai saber se você não tentar. Ai. Quem nunca falou isso para um bissexual em processo de descoberta? Exato. Ei. E no final tem esse porém que Já eles vivi terminam isso, de já roupas vivi isso. trocadas. Ou seja, Não sei no se meio do vocês caminho teve perceberam. o quê? Um bom banheirão, entendeu? É. E aí, na hora de trocar, de botar a roupa, cada um botando o outro sem querer. Cara, isso é muito bizarro, porque na época ninguém percebeu isso, né? Ninguém E aí percebeu. Foi levantado ponto anos depois. Putz. Acho que isso é um rolê peculiar da história, né? A Disney tem essas questões aí de assumir personagens homossexuais ao decorrer dos anos. Acho que com o passado, nos últimos anos isso tem mudado um pouco. Bem pouco. Quase nada. Mas acho que tem mudado e isso do personagem ser... Tipo, claramente todo mundo entendia que ele era um menino queer na escola, sabe? E acho que a Disney não optar por não fazer isso foi uma pena. Porque eu acho que teria uma geração enorme de queers hoje em dia que teriam olhado pro Ryan. E para além de, tipo, deduzir que ele é, sabe? Saber de fato que ele é. E que teria sido uma história muito mais interessante, com toda certeza. Mas eu acho que vale a gente, de certa forma, até olhar com um olhar de admiração o Kenny Ortega, né, que é o diretor dos 2 filmes, porque eu acho que mesmo com as amarras da Disney, que a gente sabe como eles são extremamente exigentes em relação a isso, ele conseguiu passar uma mensagem, tipo assim, eu acho que toda criança que assistia esse filme entendia que o Ryan era diferente. Mesmo que não era exposto de que ele era queer, eu acho que você entendia que, tipo... Eu acho que ele tem uma coisa diferente. Era um menino de boina rosa fazendo coreografia com a irmã dele, que era a diva pop dele. Entendeu? Todo mundo sabia. O Ryan era gay, a Kelsey era sapatona, o Chad bissexual, a Gabriela era uma sonsa e a Sharpay era a única pessoa certa no filme inteiro. É isso. Resumiu o plot de Olha, High School ele Musical definido por Alexandre Santana. E inclusive foi uma coisa que foi corrigido anos depois com a série de High School Musical, né? Porque teve anos depois aí, pra quem não soube disso, ou sei lá, não prestou atenção nos episódios que a gente comentou já de Olivia Rodrigo, existiu uma série da Disney em que se passava na mesma escola onde aconteceu o High School Musical, só que anos depois, com outros personagens, outras personas, outra proposta e tudo mais. E em uma determinada temporada, vários personagens antigos faziam aparições, né, ao decorrer da série, mas teve um episódio em específico em que o Ryan, ele volta para a escola, ele faz uma
participação especial, na qual ele está acompanhado de seu marido, tá? Então o personagem aí tem uma conclusão feliz, né? Porque ele não foi assim uma gayzinha de escola que terminou solteira como vocês que estão escutando a gente. Ele tem marido, tá? Toma! Não precisava falar Vai isso tomando nesse Eu horário. também, eu tô aqui. Não tô participando. Inclusive, esse não é o único spin-off, né? Já que a gente tem também o filme da Sharpay, que eu acho tudo. A Sharpay ali em Nova York, tentando a vida dela na Broadway. Inclusive, meu sonho, assim, era que tivesse um spin-off de Sharpay e Rachel Berry disputando o papel. Nossa, ia sair sangue. Eu sou muito fã de Glee e também fui muito fã de High School Musical, então eu queria esse filme aí. Seria um crossover Os dois interessante, né? universos. Teria sido engraçado, porque Glee teve uma temporada que se passou em Nova York, né? Não teve esse rolê? Sim. Teria sido engraçado se tivesse aparecido, tipo, uma Sharpay durante um teste de elenco dela, sabe? Alguma coisa assim. Inclusive, Ia ser foda. a Ashley Tisdale, ela teve por um tempo um canal no YouTube em que ela recebia convidados. E ela recebe a Lia Michele e elas cantam um dueto no YouTube. Eu achei que foi uma realização de Sharpay e Rachel Berry finalmente se encontrando. E tem uma com a Vanessa Hudgens também, que elas cantam X and O's, aí momentos antes delas brigarem, né, que elas hoje em dia elas não se falam. Eu acho que essa franchise, né, essa franquia do High School Musical, ela foi muito bem sucedida, porque ela não só conseguiu lançar 3 filmes de muito sucesso, como também produtos, tudo em volta disso. Eles criaram os próprios artistas, né? A Ashley Tisdale, a Vanessa Hudgens, o Zac Efron saíram de lá, o Corbin Bleu também, que tá até hoje aí. E além disso, eles lançaram também várias versões de High School Musical, como o Xande falou, do Brasil, teve uma na China, teve uma, assim, eu acho também no México, alguma coisa assim. Aquele High School Musical A Seleção, né, que era aquele teve reality a seleção do SBT, também. assim, meio do molde Rouge, também, que foi o reality, eles pegaram e fizeram pra High School Musical, e eu acompanhei bastante. Inclusive, eu acompanhava muito a Carol Cândido, que depois virou Carol K, que depois participou de 300 realities e nunca ganhou nenhum. Mas que estava no High School Musical. Inclusive, você comentando de High School Musical, a seleção, fica aí mais uma curiosidade aleatória da minha época de teatro. Parte da galera que fizeram testes para participar de High School Musical, a seleção, fizeram lá o reality para finalmente fazer a versão brasileira, tiveram parte do elenco que foram fazer o cover junto com a gente no teatro, no segundo ano, que foi durante o High School Musical 2. E foi muito interessante isso, porque isso expandiu chamou a atenção de muitas produtoras para a peça que a gente fazia, né, do High School Musical. Então foi um ano em que, eu lembro que no ano do 2, principalmente, eu acho que por isso também que eu gosto muito do filme, que foi o que a gente mais fez no teatro, a gente viajava para diversos teatros, e eu lembro da gente fazer uma apresentação no Teatro Municipal de Macaé. E a rede de televisão, a Globo de Macaé, no caso, né, ela fez uma matéria especial porque foi sold out no teatro. Era tipo 2.500 pessoas que foram assistir a gente no teatro. E tinha fila desde a manhã. E justamente um dos motivos dessa popularização que teve da companhia nessa época foi justamente porque alguns integrantes desse Brasil, a seleção, estavam fazendo parte do elenco. Você tá falando tanto disso que você vai ter que arrumar um vídeo pra compartilhar com a gente. A gente vai querer ver. Eu não sei se tem no YouTube alguma coisa do gênero. Tem muita vai foto, né, da época. Eu lembro disso, que tinha muita foto que a gente fazia, mas no YouTube eu não sei se tem. Vou procurar um dia. Vai Procure. Que eu acho. Procure. Vocês que estão ouvindo esse podcast, vão lá perturbar a gente nas redes sociais, pedir pro Paulo soltar esse vídeo aí dele fazendo o High School Musical no teatro. E, inclusive, só uma curiosidade, e algumas pessoas podem estar se perguntando isso, qual é o personagem que eu fazia. Eu não fazia o Chad, tá, gente? Eu era careca na época, eu tinha muito pouco cabelo. Eu fazia o Zeke, eu era o par, né? Crème Brûlée. O Crème Brûlée, o cozinheiro, que é o par romântico da Sharpay. E aí era ele que eu interpretava. Ele nem ouviu o que eu falei, deixa eu falar. Fala, o que você falou? Fala, repete, fala na minha cara. Palmiteiro, Paulo Cunha, mas é brincadeira. Putz, logo Santana falando isso de mim. Você não é palmiteiro, né? Logo ele. Você é o mais afrocentrado. Eu acho que do grupo ele é o mais afrocentrado. Vocês sempre sendo pisados por um branquinho, né? Vocês não se aguentam. Se manca, garoto. E aí, na franquia High School Musical, eu lembro também que eles faziam uns especiais de televisão, que isso tornava o negócio ainda mais icônico. Que além de ter a versão karaokê, que passava e você podia cantar junto com eles, tinha a versão dance along,
que era eles passando os passo a passo, sim, ensinando caralho, como verdade. faziam as coreografias. Então, assim, não tinha como, gente, porque se você gostasse do High School Musical, você ia aprender coreografia, você ia aprender a cantar, você ia fazer de tudo por esse filme, não tem como. E eles ainda saíram em turnê pelo mundo. Vocês chegaram aí na turnê que eles, nos shows que eles fizeram no Brasil, em São Paulo? Não, Não. infelizmente não. Não Foi fui. só em São Paulo e eu Inclusive, fiquei se tiver arrasado. algum ouvinte que foi, comenta aí pra gente saber como é que foi a experiência, se você tava lá, se você curtiu. E uma curiosidade que tem com relação a esses shows, e algumas pessoas devem lembrar disso, é que na primeira turnê que eles vieram aqui do primeiro filme, o Zac Efron não veio. O Zac Foi, Efron não veio de veio Sydney. fazer o show Disseram aí, não sei como. porque o Zac Efron, ele dublava, ele fazia lip sync for your life no primeiro filme, porque ele não cantava, ele não tinha gogó pra cantar o personagem dele. Era Não, outra calma pessoa aí. que fazia. Vou defender o Divo. Ele tinha gogó pra cantar, tanto que ele cantou no 2 e no 3. Mas foi uma direção artística que achou que não cabia no tom dele. Eu acho que foi uma papagaiada. Porque Então, assim, o o bichinho... Zac ele é barítono. Então dizem que ele não conseguia alcançar as notas do primeiro filme. Mas isso também eu acho que era uma questão de ajuste. Na real, o que eu acho que rolou é que ele até cantava, mas não tinha treinamento suficiente. Eles não quiseram arriscar. Então colocaram um cantor mais habilidoso pra fazer. E aí depois ele foi lá e provou que ele conseguia cantar. Inclusive, ele já fez outros musicais em que ele canta para um caralho, entendeu? Inclusive tem um vídeo dele com a Taylor Swift, da Ellen DeGeneres, onde eles fazem um dueto. E desculpa, ele canta melhor que ela. Ai, meu Deus do céu. Jogou ele fez shade. o Greatest Show, não fez? Ele não fez? Fez. Fez, lembro. com a Zendaya, Com a Zendaya, né? e o Hugh Jackman. Ele canta bem, sim. Não, e então tem um filme de provou comédia. isso. Tem uma cena muito icônica que ele canta Celine Dion. Deixa eu ver aqui se tem no YouTube. É o O Seventeen filme não é um Again. musical. O filme não é um filme... Não, é o Vizinhos, não é o Vizinhos, não? Se você jogar Zac Efron Celine Dion no YouTube, tem a cena. Tipo assim, é uma comédia. Aí tem um momento que ele vai cantar com a moça e ela canta tudo desafinado e ele começa a dar um show. E aí todo mundo para pra assistir, ele canta bem. Eu vou falar. Eu acho ele um ótimo ator. A galera fica Não, eu pegando acho no Zac pé Efron dele, um eu bom acho ele ator. ótimo. Ele é um bom ator. E ele, Eu gosto também. Além de muito bonito, porque eu acho ele, de fato, Ele é. extremamente bonito. Apesar de que ele sofreu aí algumas coisas no rosto, mas já tá melhorando de novo. Já Tá voltou, voltando já a voltou. a ser o It Boy, que a gente sempre admirou. Eu acho ele um bom ator, assim como a Vanessa também. Acho ela uma excelente atriz, assim, no que ela se propõe ali, ela tá fazendo os filmes dela até hoje. Inclusive, acho curioso que do elenco inteiro de High School Musical, nenhum deles tenha, de fato, continuado com a carreira musical, né? Todo mundo seguiu meio que pela atuação. Não, a Vanessa continuou. Ela chegou a fazer o V lá, o Mas Baby foram Come 2 Back, discos, amigo. Sneaker 2 Night. Ah, mas foram 2 discos Ah, de muito mas- sucesso. Exato. E Ashley Teve Tisdale seu também. valor. Não, É, é isso, mas seu é isso. valor. Elas escolheram não continuar. Porque na minha concepção, os 2 discos delas fizeram sucesso pra o formato ali. Porque a Disney lançava artistas que ficavam meio que ali pela Disney. A Vanessa Hudgens teve alguns hits. Inclusive, Say OK foi um hit de rádio até aqui no Brasil. Que foi regravado, inclusive, por Aviões do Forró, né? Então, aí foi um aí a hit. gente tem que cair naquela nossa que a gente sempre comenta. Quando ganha uma regravação assim, é hit. Prova de hit. Mas elas Entendeu? meio que escolheram não seguir mais por esse caminho, ambas, tanto a Ashley quanto a Vanessa. Não sei se no caso da Vanessa foi por uma questão de liberdade, assim, porque naquela época ela era da Hollywood Records, então eles obviamente prendiam muito o que o artista podia lançar e talvez ela quisesse fazer trabalhos mais maduros como atriz e talvez aquilo fosse um empecilho. E quando verdade. sai de um lugar teen... porque, por exemplo, o álbum também da Ashley Tisdale, o Headstrong, ele é maravilhoso. Mas ele tem essa sonoridade teen. E eu acho que quando você faz um personagem teen de muito sucesso, você fica meio preso pelo público. Principalmente se você é da Disney. Aí a Disney mesmo te obriga, né, a ficar naquele personagem pra sempre. Sim. E aí eu tenho quase certeza, assim, que além delas quererem se dedicar à família e tal, eu acho que um dos grandes motivos foi essa prisão criativa que elas tiveram que se manter, e provavelmente elas queriam fazer outras coisas e não deixaram, e aí é mais fácil você abandonar do que ficar fazendo uma coisa que você odeia, né? A Exato. Ashley teve até um pouquinho mais de liberdade, porque ela não era da Hollywood Records. Ela, inclusive, acho isso muito curioso, porque de todas as artistas da Disney daquela época, você vê que todas elas estavam na HR, menos a Ashley Tisdale. Ela escolheu seguir um contrato com outra gravadora, e ainda assim ela era muito divulgada no Channel como cantora, sabe?
É um formato curioso, eu queria inclusive saber mais sobre isso, como é que foi que funcionou A Ashley Tisdale aí, inclusive, Ashley. que é a única que tem 3 álbuns, né? A gatinha tem 3 álbuns. O último dela foi lançado em 2019, fui até procurar pra saber. E teve single em 2020, então, tipo assim, sim, ela lançou, foi. ela ainda se manteve aí lançando uma coisa ou outra com o passar do tempo, mas óbvio que não foi a grande dedicação da vida e de carreira dela, né? Não, esse último foi meio que um filho. mimo pros fãs, assim, sabe? Eles me pedem tanto. Mas eu cheguei a escutar. É um bom disco, é um disco consistente, eu gosto desse disco. Ela foi ter filho e nunca mais voltou. Ela agora ela lança cosmético, tem uns negócios que ela faz aí, não sei se era shampoo, era algum produto aí que ela tava lançando. Eu tenho um amigo, inclusive, que é muito fã dela, e tadinho, o bichinho sofre. Porque, né, se você é fã de Ashley Tisdale, em 2024 ela não vai lançar nada, gente. Acabou, ela não vai fazer nada, você vai ficar sofrendo à toa. Mas estamos falando das 3 aí, eu queria saber de vocês. Porque é inegável que Troy, Gabriela, Zac e Vanessa tinham uma química absurda. Funcionava. Agora, vocês sempre torceram por essa química ou vocês eram Team Sharpay Evans, Ashley Tisdale? Eu era Team Sharpay Evans Go Solo. Eu achava a Gabriela uma sonsa, o Zac Efron um futuro fracassado. Que ele ia sair da escola e descobrir que ele não era ninguém, além de um branquinho. Mentira, eu não pensava assim. Não exagera também. Ele pensava Mas assim, assim, só virou militante depois do achava- Lemonade, que isso? Eu achava que a Sharpay, tipo assim, ela tinha total autonomia, assim, pra viver. Porque ela era muito dedicada à paixão dela. Embora ela fosse milionária, ela não precisava daquilo, entendeu? E ela era muito apaixonada pelo teatro. E eu acho que ela era a única correta da história. Eu nunca me encantei pelo casal, Troy e Gabriela. Essa é a real, sabia? Nunca foi, tipo assim, óbvio que eles estão ali, que são os protagonistas, né? É a história deles, que a gente acompanha a maior parte do tempo. Mas eles nunca foram meus preferidos. Então, o romance deles, pra mim, era tipo... Sabe? Se não quisesse mas eu colocar queria viver um romance deles... assim. Eu queria. Porque no fundo, a gente queria ser a Gabriela mesmo. Porque, Talvez. assim, o Zac Efron, pra mim, foi um dos meus gay awakening. ele foi um Foi crush, aquele assim. momento, que você Ele, olhava Chad, assim. Eu tinha muito crush no Chad também. porque Ele e era o muito Chad, gato. pra mim, eram... Nossa senhora, eu ficava assim... Ai, como eu queria jogar basquete, pegar nas bolas. Não, e Gente. o Zeke também. O Zeke era... inclusive, o ator que faz Zeke hoje em dia, meu amor, joga Eu aí não sei como é que ele tá hoje em dia, vou olhar. no Google. Zeke, eu não sei o nome dele, não. Zeke High Deixa eu School procurar Musical. aqui, High School Musical. Zac Baylor. Aí você coloca assim, 2024, pra ver se aparece. Bora ver. Vamos botar aqui o nome dele. Ele que tá eu quero olhar. bombadíssimo. Ele fez É uma porque série... quando o personagem dele... É Chris Warren o nome dele. Quando ele... O personagem dele, inclusive, dos 3 filmes, o que me chamou mais atenção é porque ele foi o que pegou muito corpo no intervalo dos 3 filmes. Eu lembro muito bem disso, que, enfim, os outros personagens ainda tinham um porte físico de adolescente e, de repente, quando vai olhar o terceiro filme assim, ele tá enorme, sabe? Gigantão. Deixa eu olhar aqui, porque eu acho que eu achei o perfil do Instagram dele. Ele tá um que grande gostoso. Gente, ele tá muito diferente. Ai, meu Deus do Chris céu. Warren, o nome dele. Porque eu sei que as gaysinhas que ouvem a gente... Chris Warren, gente. E arroba isso mesmo. Chris, igual do Chris Brown, e Warren. W-A-R-R-E-N. Chris Warren. Ele já é casado, né? Já é casado, palmiteiro. Não tem problema não. Isso Palmo aí é inteiro. de menos. A gente dá um jeito. Inclusive, esses dias a internet tava discutindo, eu tava vendo um post, né? Homens negros que definitivamente são bissexuais. Aí tinha uma foto do Corbin Bleu. Tipo assim, porque ele nunca tá com a mulher, assim, aparentemente. Ninguém sabe direito da vida amorosa dele, tava todo mundo supondo porque que ele tem uma energia bissexual. E eu realmente acho que ele tem uma energia bissexual mesmo. Ele tem mesmo. Desculpa. Não sei se eu associo ao personagem. Enfim. Pode ser também, seria tudo. Nossa, tô passado que o Chris Warren, né, que fez o Zeke aí, ele fez um filme em 2023 com ninguém menos que Carrie Hilson como protagonista. What the fuck? O nome do filme é Ruined, pra quem tiver interesse aí, não faço a menor ideia se é bom, mas é isso, a Carrie Hilson é a protagonista do filme. Inclusive, já que estamos falando de personagens coadjuvantes aí do High School Musical,
Tem a Casey Straw, eu acho que é esse que é o nome dela, que fez a Martha Cox, que gostava de hip hop. Sim. E essa diva, ela sobrevive até hoje às custas do High School Musical. Se você entrar no TikTok dela, ela simplesmente até hoje ela faz vídeo dançando as Ela foi músicas do High School malandra, Musical. né? Ela aproveitou, Ela vai lá, né? ela visita a escola, ela apareceu no High School Musical da música da Sears. Ela fez uma aparição de 30 segundos no filme, praticamente, e garantiu a aposentadoria dela. Ela até hoje sobrevive disso. E é muito legal porque, pra quem gosta de dança, enfim, tem esse rolê que o Levi tava falando agora, que o filme passava ensinando coreografia e tudo mais. Mas o filme tinha uma preocupação muito grande com pessoas que eram da dança. Não é à toa que, por exemplo, essa atriz que o Levi tava comentando, ela é uma bailarina, ela dança muito, sempre dançou durante muito tempo. E tem boa parte do elenco de apoio, né, dos amigos, por exemplo, do Zac durante o basquete e tudo mais, que são bailarinos, do tipo que participavam do So You Think You Can Dance, que é um grande reality show americano sobre música. Então era muito legal porque eles tinham essa preocupação, e o próprio diretor / criador do filme, né, o Kenny Ortega, ele sempre teve essa visão sobre musicais, ele sempre se preocupou com isso, sabe? Sempre foi uma coisa que ele teve em vista em todas as produções. Não é à toa que, por exemplo, aquele filme Abracadabra de 93, ele tá envolvido na produção, e é um filme que, por exemplo, tem uma cena de dança lá, emblemática e tudo mais. Além disso, enfim, eu citei que a Casey, ela vai lá e visita os locais. Isso é uma coisa interessante também, que eu acho que tanto no primeiro filme quanto no segundo, a locação do filme era uma coisa muito icônica, né? Até hoje, eu sonho em ir em Utah para conhecer tanta escola que existe, o East High. Se você for lá na porta, tem vários vídeos no TikTok que você consegue encontrar a galera indo lá visitar exatamente igual. Inclusive, é uma escola pública, Sim. As pessoas estudam lá, e se você andar no corredor, tem um armário rosa da Sharpay. Então existe lá. Eu sairia no tapa pra pegar esse armário. Isso daí não é nenhuma dúvida. Amigo, você imagina a quantidade de gay que deve estar se estapeando pra estar aqui pra ter aquele armário. Nossa senhora. Agora, o musical The Series também foi gravado na mesma escola? Foi, né? Também foi gravado. Não, inclusive, a temática dessa série é essa, que eles meio que saem do universo de High School Musical, mas vão pra escola assumindo que, de fato, aqui, foi nessa escola que foi gravado High School Musical. Gente, entendeu? A mensalidade deve ser altíssima, porque agora não, é pública. Uma nova geração de... É pública. É pública. Deve ter muita gente querendo estudar lá, com toda certeza. E isso é assustador, porque quando você olha essa escola no TikTok, como ela é, né, de fato, você fica muito assustado, porque o que a gente tá acostumado de escola pública aqui no Brasil, aí você chega simplesmente à locação do High School Musical lá nos Estados Unidos, você fica assim, gente, não é possível que isso daí seja público, porque as pessoas pagariam milhares de dólares pra estudar num lugar desse, né? E eu penso que agora talvez os alunos que estão querendo entrar nem seja por High School Musical, mas pela nova geração. Tipo, a nova geração. Rodrigo, o outro boy lá que ela namorou, não sei quem são Joshua os Bassett. do elenco, enfim. Não, se pá, com certeza. E também tem o Snow Canyon Country Club, que é o hotel que eles gravaram o 2, né? Que, enfim, que na história exatamente, na história lá, a Sharpay é a dona e tal, não sei o quê. Mas existe esse hotel. E esse hotel, eu já pesquisei uma vez, ele é caríssimo pra você ficar lá. Qual o nome? E assim, é um resort. Ele é o Snow Canyon Country Club. Entrada at Snow Canyon Country Club. Procura aí, gente, tô procurando. Ele é exatamente igual no filme, exatamente igual. Tô procurando porque eu não sabia disso, tô descobrindo agora aqui junto a gente com vai vocês, e vai ficar gente. hospedado, é a nossa próxima viagem, Paulo. Ai, já tô abrindo aqui o booking.com. Ai, meu Deus. Amo, gente, pior que tem mesmo. Ai, que bonitinho. Existe, ele é lindo, ele é exatamente igual. Gente, eu tô passado. Vamos procurar agora, já que eu tô aqui com o site aberto, gente, eu vou fazer esse de serviço enquanto meus amigos continuam apresentando. Quero saber quanto é pra você. Quanto é a diária? Vamos descobrir. Uma coisa que realmente... eu acho curiosa sobre High School Musical é como esse musical, ele ultrapassou as barreiras do Disney Channel. Obviamente o Disney Channel era um canal gigante e lançou muitos produtos que ultrapassaram barreiras e marcaram a cultura pop. Mas High School Musical, por exemplo, se você pensa que o terceiro filme, eles estavam... chegou a concorrer em algumas categorias no Oscar. E eles ainda apresentaram, tem uma apresentação da Vanessa Hudgens e o Zac Efron, junto com Hugh Jackman, Beyoncé e outros nomes que estavam apresentando musicais em 2008 ali no Oscar. Então foi um filme que ele foi tão grande que ele conseguiu sair um pouco da barreira do teen, ainda na sua época de que ele foi ao ar.
e foi meio que mainstream, sabe? Ali, mainstream no sentido de, tipo, alcançou mais gente, alcançou mais público. Ele era muito sensação na época, assim. E é isso, eu acho que o conjunto, como a gente falou, né? Não eram só os filmes. Eram os filmes, a franquia, aí tinha CD, aí ela relançava, aí tinha o Deluxe, aí tinha DVD, aí tinha a versão karaokê, a versão de dança. Era tudo muito icônico. E eu acho que se assemelha um pouco com o Harry Potter, assim, né? Que é essa franquia de que tudo em volta se faz muito dinheiro. Eu fico até meio assim, com pena, porque eu acho que High School Musical até poderia ser mais explorado, assim, pela Disney. Não. Enfim, eu acho que são 3 filmes muito bem fechados, né? Eu não gostaria que mexessem neles, mas eu acho que poderiam ter outras coisas até hoje. Como tem o High School Musical da música da Series, fazer outras coisas, assim, relativas ao High School Musical, porque eu acho que funciona muito bem, é uma coisa muito bem pensada. Tanto é que eu acho que o que mais se assemelha de Troy e Gabriela, a gente tem uma artista pop que copiou essa história, né? Não sei se vocês já perceberam. Que é uma cantora que namora o quarterback do time lá, o jogador de futebol americano, e é o queridinho dos Estados Unidos. Quem é que tá fazendo isso hoje em dia? Caramba! Pois é, a nossa loirinha Taylor Swift, a história de amor dela é basicamente a história de amor de Gabriela e Troy Bolton. E por isso que funciona até hoje. A galera fica lá bem boiolinha, torcendo pelo a menininha que canta inocente e o cara que joga futebol, que é um gostoso. Olha, eu tava aqui fazendo a pesquisa enquanto eles estavam comentando. Galera, você aí que tá planejando agora ir para o resort do High School Musical 2, tá? Prepara o bolso aí, porque o mais barato que nós temos aqui, 5 noites, fica $1.399, tá bom? Aí por noite, tá? 6, 7 mil, por 7, 8 noite. mil reais, né? Exato, por aí. Por R$8.000, noite. uma diária. Por Paulo, noite. vai ficar pra próxima vida, talvez? Não, próxima vida nada, que daqui a pouco eu vou ser rico pra caralho, entendeu? E vou ter direitos e vou poder ir lá pra ficar jogando golfe e cantando. Eles podiam fazer uma perguntinha, né? Better. Brincadeira. Gente, quase R$10.000 uma diária no Puta hotel. que pariu. E ele é lindo. E fora que, assim, é um hotel resort. Muito provavelmente, a massagem você paga por fora. O jogo de golfe você paga por fora. R$10.000 só se o Zac Efron viesse junto com o hotel. Assim. Junto com o hotel, né? Aí eu pagaria. Além disso, somos brasileiros. Temos que pagar passagem, temos que pagar pelo amor transporte. de Deus. Puta que pariu. Vai ficar pra próxima, gente. Não vai dar. Enfim, eu queria saber dos ouvintes aí, qual a memória de vocês com High School Musical, qual o filme favorito de vocês, se vocês eram fãzinhos aí da Vanessa e da Ashley nas suas carreiras como cantoras, se você teve crush no Zac e no Corbin Bleu. Então conta pra gente aí qual a sua experiência com High School Musical e principalmente se você vai assistir aí no dia 11 o filme nos cinemas, porque eu estou muito inclinado aí e estou convencendo o Chad Levy aí também. Eu iria. Depois desse episódio, eu acho que no mínimo as pessoas vão dar play no filme lá no Disney Plus. No mínimo, vai ficar com vontade de assistir, porque eu já tô com vontade de assistir os 3 filmes. Eu tô com vontade de assistir também. Então, assim, no mínimo... Pelo menos o 2 eu quero isso. assistir de novo. Porque o High School Musical da música da Series, né, gente? Fica com Deus aí, a gente não tem vontade nenhuma, porque eu assisti e aí desandou. Mas isso é um detalhe bom da época, que era isso, que antigamente você fazia o filme. Aí você fazia o segundo, você fazia o terceiro, acabou, encerrou. Você não tinha essa coisa de fazer série, que aí você faz temporada, e aí desanda o negócio, ninguém quer mais assistir, você continua, o ator sai da série, o outro ator também sai da série, e você continua querendo ganhar dinheiro em cima disso, gente. Encerrem ciclos. É essa a lição de hoje. Do nada uma filosofia no final do episódio, pra variar, né? Parem no auge, seria Parem no auge, tá bom. a lição do episódio. Então a gente vai aproveitar esse momento pra anunciar pra vocês que acaba aqui o Pop Doc. Tô brincando. Deus me livre, não. Tô brincando. Ainda não. Mas é isso, meus amores. Eu quero assistir, com toda certeza. Eu devo reassistir os filmes, porque me deu vontade, com a gente conversando sobre. E, assim, se algum DJ quiser tocar numa balada, toca, tá? As gays vão dançar igual. E agora vamos para as indicações da semana. Vamos! Que agora estamos falando bastante das indicações da semana lá no Popping Off. Então, caso você seja apoiador, você vai sempre ouvir antes. E caso você não seja, você vai ouvir aqui. Mas não vai ouvir com todo o detalhe, com o Xande Santana metendo pau. Pra quem não ouviu o último episódio, ele tava com a franga solta, o negócio foi tenso.
A gente teve até que segurar, mas não segurou nada. Ele falou tudo que tinha que falar. E aí, de lançamento da semana, o que vocês mais gostaram? Os advogados estão, apostos, né? Pra salvar a nossa pele. Eu acho que a gente, na semana passada, quando a gente tava terminando de gravar, tinha saído o clipe da Lady Gaga. A gente não chegou a comentar com o pessoal da audiência no aberto sobre o clipe dela. Eu gostei muito, tá? Diga-se de passagem, eu acho que a gatinha voltou a ser maluca, eu gosto, adorei ela caindo na porrada com ela mesma, achei divertido, achei bacanucho. E tem a música do The Weeknd com a São Anitta, Paulo, né? bota na boca, bota na cara, bota onde E aí, quiser. rapaz? Comecem vocês. Ai, gente, assim, vou ser bem sincero. Habla. Amei, não amei. Quando eu ouvi já no show ao vivo, achei uma bomba? Talvez. Mas agora, depois de reproduzir algumas vezes, já Você estou pode botar na olhando boca, com- botar na cara, botar onde quiser. Exato. Sim. Vai dizer que a música é palatável, é isso. Ela é um pouco... ela é mais... Eu tô tragando ela um pouco melhor. Então, assim, A música é um melhor que grande o clipe. hit? Não. É o que eu tenho a dizer. Porque isso. pior que o clipe não dava, né? Aquilo dali é um show de horror. Literalmente, né? Porque é isso que os Anitras vão comentar agora, porque a gente tá criticando o clipe. Fala, vocês não entenderam o conceito que era de filme de terror gore. Ai, gente, dá um tempo. Porra, não fode. O clipe é fraco e ponto final, não tem o que dizer. Eu gosto muito da música, eu gostei de verdade. Desde quando eu vi pela primeira vez, eu falei assim, essa música vai pegar. E eu me diverti muito com a música em si. Acho que, de fato, a música é melhor que o clipe. Anos-luz, né? Melhor do que o clipe. Mas eu não entendi muito o Abel nessa era. Eu acho que o Abel não tá investindo em visuais, clipes em específico, tão Ninguém tá mais, interessantes, né? sabe? É só ele. Tem isso. A Billie Ele- Eilish tá fazendo cada coisa pavorosa. A As Beyoncé outras novinhas- lançou um negócio no Ai, Instagram a Beyoncé achando que tem tá que tomar no abafando. cu, né? Ai, Porra. gente, me poupe. Mas é porque também não tá tendo retorno. Eu entendo um lado você não investir. Tipo, a Lady Gaga investiu milhões aí nesse clipe de Disease e ninguém assistiu. Tem isso também. Hoje em dia, Eu confesso que clipe... assisti bastante. Eu amo. Não, eu amo, tá? Obviamente, nós somos millennials, nós crescemos com a MTV, nós vamos defender a diva pop fazendo clipe. Mas dá retorno financeiro em pleno 2024? Não dá. A sensação que eu tenho é que, pelo menos, o The Weeknd, em específico, né? Como a minha crítica era mais em relação a ele. É isso, todo clipe que eu tô vendo dele me parece um baixo orçamento mal aproveitado. Porque aí tem uma questão. Existe como você fazer uma coisa que é esteticamente bonita, sabe? Que é esteticamente... que chama atenção, que é legal, que é bem feito... E entregar uma coisa legal. Então, tipo, eu acho que o máximo do máximo em que ele entregou foi de visuais. Acho que ele gastou tudo pra fazer a turnê dele. E, né, ficou devendo aí pra Timeless, a São Paulo, e a música dele lá que ele gravou com a Apple, que é Dancing in the Flames. Então, acho que, sei lá, existe um lugar de você, como uma pessoa que trabalha um audiovisual tem bastante tempo, digo com tranquilidade. Existe um lugar onde você economiza, gasta menos, mas você entrega algo que seja bom visualmente falando, esteticamente legal, esteticamente interessante, sabe? Eu acho que é um pouco disso. O clipe em si de São Paulo eu achei meio qualquer coisa, saca? Eu entendo a proposta de, era a ideia de ser um body horror, a ideia era ser uma coisa de terror, mas tão mal explorado, Mas sabe? a ideia é ruim. Enfim, falando dos lançamentos da semana também, eu queria destacar, falar brevemente, na verdade, porque dia 15 de novembro vai sair o Access All Areas do Flow, que é o novo álbum do Flow. E aí, essa semana, elas lançaram meio que um EP single aí, que vem 5 músicas já adiantando o álbum. Então eu não vou ficar perdendo tempo falando dessas 5 músicas, porque o álbum vai vir aí, quando vier o álbum a gente fala delas. Mas já fica como recomendação, caso você já queira se adiantar aí, ouvir o que vai vir aí, que uma boa parte do álbum. Parte do álbum, né? Dá pra ter uma noção. E aí, as outras 5 aí, será que vão ser boas? Essa que fica a dúvida da galera. Quando sair, então a gente comenta. Minha indicação dessa semana vai para o vídeo de Demi Lovato indo votar. Porque a bicha está bonita. What the fuck? Ela está parecendo que está em 2009. 10 anos mais de novo. nova, né? Parece que ela tomou a substância aí, a louca. Está realmente muito jovial de novo. E eu acho que está vindo aí uma era pop. Então a minha indicação é essa. Vamos lá ver o vídeo da Demi Lovato.
Olha, e pra você aí que gosta um pouquinho de rap, saiu aí Poetas no Topo 4, mas aí você pula pra parte em que a Júlia Costa canta, tá bom? É a parte mais Que ela interessante da música, né? E que ela projeto, né? ela acaba com o projeto de maneira certeira, canetadas precisas e, tipo... É isso, ele, tipo, estou dentro do projeto, vou implodir ele de dentro pra fora. E foi isso que ela fez, de maneiras maravilhosas. Vamos para os comentários. Let's go. Esse último episódio aí bombou, né? Em que a gente falou a gente fez o Servindo Horrores, as piores músicas do pop. E aí vocês gostam, né? Quando a gente vira galhofa, quando a gente fala mal, aí que vem a audiência. A Aí audiência que engaja, veio. né? E engajaram para um cacete. Tem tanto comentário aqui que eu não sei qual foi o meu preferido, porque eu ri vários deles. Primeiro a nossa capa, né, que eu acho que foi muito bem repercutida e realmente, na minha opinião, foi uma das minhas capas favoritas dos 117 episódios que temos. Um beijo, astronauta Beijo, de mármore. E aí, é o seguinte, a gente pediu, por exemplo, para vocês fazerem a lista de piores músicas do pop. E aí teve gente que falou... coisas que concordei, teve gente que falou muita merda, né? E aí um deles foi o Rodrigo Bertoldo, _RB, que botou a lista dele. Ele começou com Amor de Chocolate do Naldo, até aí ok. E aí ele bota Work Rihanna, Eu acho que essa aí enjoou. Fly, Nicki Minaj e Rihanna, Putz, essa aí é sacanagem. Tempo de sacanagem. Alegria, Ivete, Mas Cachorrinha e Luísa Sonza. Que necessariamente é ruim, talvez ele tenha enjoado de alguma Eu tô, a maioria eu tô sentindo isso. Pode ser. Saturou. Tocou demais. Aí saturou. Ou você tem um péssimo gosto, Rodrigo, ou então, entendi, saturou, concordo. Mas Fly, não concordo que Fly, pra mim, é atemporal Nicki Minaj com Rihanna. Ele tá falando isso só porque o Rodrigo colocou Cachorrinhas Luísa Sonza e ele não gosta de falar mal da Luísa Sonza. E vou por isso que ele defender... tá falando isso. Sim. Olha, Gente, para. Inclusive veio aqui, ó, o César AB comentou o seguinte: Katy Perry, Power, lá do Witness. Pablo, ai, Mega Príncipe, essa realmente eu acho bem fraca. Achei xenofobia. Versions of Me. Gaga, Venus, eu fiquei chocado com essa. Sonza, Campo de Morango. E aí, Levi, concorda com essa? Não, Campo de Morango, você tem razão. Gente, E Beyoncé, Single Ladies. Vocês são podres, porque eu não quero defender, não quero ficar nesse lugar de advogado da Luísa Sonza. Mas aí vocês... Gente, Campo de Morango... Não, para. Não tá nessa lista, não. Eu não Amigo, concordo. ela rima Campo de Morango com me chupando. Tipo assim, não tem uma defesa possível pra essa música. Tipo, desculpa. E olha que eu defendi muitas músicas nesse episódio, mas essa realmente... Sem condição. Vocês não concordam comigo, mas o Ferzan Lucas comentou assim... Gente, Xande Levi, como sempre, não passa frio, pois está coberto de razão. Avisa que comparar o louvor arrebatador Spirit com a música de Ninar Lift Me Up devia ser crime. E eu concordo com ele, porque o Paulo foi jurado de prisão, inclusive nos comentários, por ter falado uma asneira dessa. Multipolaridade aqui também concordou comigo. Eu concordo muito com o Alexandre. Já tentei várias vezes ouvir, mas nada do João me agrada. Eu admiro até o modo como ele soube criar um público gigante, mas achei todos os álbuns a mesma coisa e ruim. É isso, né? Opiniões. O Wendy Alencar comentou assim: atenção, Polícia Federal, prisão pra quem comparou Lift Me Up com o hino Spirit. Justiça. Ele quer Paulo na cadeia. Ai, amor, vocês vão ter que lutar tanto. Inclusive o DJ Wagner Monteiro, um DJ, ou seja, ele tem respaldo pra falar, ele botou: quero Paulo Correia preso amanhã pelas atrocidades ditas nesse episódio. Ou seja, Paulo, não deu pra você. DJ. Tô solto ainda. Esse episódio era melhor você ter ficado em casa. Ah, é? Que você realmente então você só concorda com o falou DJ, asneira. né? O DJ, inclusive, falou mal de espaguete da Beyoncé. Falou que é um sample de funk muito mal usado. Tá aí falando que espaguete da Beyoncé é uma música ruim. Então tá bom. Nossa, eu vi muito hate pra essa música recentemente, Spaghetti. Inclusive, eu tinha lido esse comentário, esqueci, mas eu ia comentar. Realmente, tem muita gente falando mal dessa música hoje em dia, viu? Envelheceu aí, não sei se envelheceu bem, não. Spaghetti? Ah, no meu coração. O sample é incrível, a música... Segue Não sei não. Assim, eu acho que tem um lugar, Paulo, que a música é um sample de funk, a Beyoncé cantando, e a gente ama muito por causa disso. Mas dizer que Spaghetti é uma grande música e o sample muito bem utilizado, eu vou concordar com o DJ. Eu vou ler também aqui os comentários do Pop Off, do último Pop Off, né, que é nosso episódio exclusivo para assinantes, em que a gente falou muito bem da cantora Julia B. Aí do nosso assinante Rodrigo Pereira, ele comentou: gente, o Santana faca na caveira, amei a fala demais.
Qual fala, vocês vão ter que assinar pra saber o que foi que eu falei sobre a Julia B. O DJ Wagner Monteiro, que também sempre comenta aqui, ele falou que a Julia B na capa deste episódio, depois do São Horrores. Foi realmente foi ali, proposital. É semiótica. Semiótica, tem que entender de semiótica pra entender esse podcast. E por último, o Vini de Boa comentou. Estava ouvindo o último EP oficial e tenho que discordar do Alexandre em relação ao João. Dizer que não escuta alguém pela letra não ser compatível com a idade dele, acho meio perigoso. Ok, você não curtiu o som dele, tudo bem. Mas música pop não tem o dever de ser liricamente madura. Pode ser escapista ou infantilizada assim. Devemos parar de ouvir Macetando da Ivete, pois não reflete o que vive uma mulher de 50 a mais. Devemos deixar de ouvir tantas milhares de músicas pop que falam sobre amenidades por conta da idade de quem canta. É um argumento vazio, sem base, normalmente é usado por roqueiro branco e reaça ao diminuir músicas pop. Nossa! Aí no final ele falou assim, adoro podcast, beijos. Obrigado. Eu estou em pé, batendo palma para esse comentário do Vini, porque eu concordei do começo ao fim. Não, eu quero Xande Santana na cadeia. Eu vou comentar esse comentário. Eu acho que você confundiu as coisas. Porque, na minha opinião, a música tem sim o papel de ser, pode ser escapista. E tá tudo bem, Ivete cantar Macetando, inclusive foi a minha música favorita do carnaval. O meu problema com o João é que a música dele não se propõe a ser escapista, ela é pretensiosa. Ela se propõe a falar de amor, mas na minha visão ela fala de amor com uma visão infantilizada. Porque pra mim ali é o amor adolescente que ele tá cantando. Na minha visão, homem de 30 anos. E na visão que eu acho que o João deveria ter, porque ele também tem 30 anos. É e só aí, isso. Depois desse comentário do Xande Santana, dito muito bem feito, num episódio em que a gente falou que High School Musical era uma grande música, um grande filme, e a gente... E a gente acaba com o nosso próprio argumento de acordo com o episódio que a gente acabou de fazer. E o que eu amo no pessoal que comenta, que escuta a gente, é isso. Ele trucidou o Xande nos comentários e no final ele termina, adoro o podcast. Beijos. Um beijo, eu também adoro. Obrigado. Adoro. Muito obrigado pelo seu comentário. Inclusive, agradeço muito aos ouvintes do Pop Doc que sabem que a gente não tem um compromisso com a coerência, a gente tem um compromisso com as nossas opiniões. É isso. E é isso, sustentem mesmo e mandem mesmo que seja a discordância que a gente gosta de ler. E gosta Exato, exatamente. Lá no Spotify você também pode comentar, você quer comentar alguma coisa que a gente pode abrir lá, porque, por exemplo, teve gente no Spotify que reclamou que a gente falou mal da Lana Del Rey, sabe? A Elisa Monteiro comentou assim, não acredito que dei play num podcast para descontrair, para as pessoas falarem mal da discografia inteira da Lana Del Rey? Meu Deus! Diva, não gostaram. Ela tem muitos discos bons, concordo com ela. Olha, inclusive o Gurgel Matheus também comentou. Falou da Lana Del Rey, tive que parar de ouvir, entendeu? A gente foi comentar dela, teve gente até que parou de escutar. Olha que loucura. Faz parte, gente. Retenção de play, a gente, se nem Jesus Cristo agradou todos. Mas assim, gente, reforçando, entre não comentar e comentar metendo pau, comenta metendo pau, que a gente ama ler também. Engaja, a gente gosta da discordância das opiniões de vocês, então vocês sempre comentem. E o auge, pra mim, do auge, foi um comentário muito certeiro do Edley. Ele falou o seguinte: meninos, o episódio só não ficou maior porque provavelmente vocês não vivem em um local que te obriga a consumir o agronejo. Vai por mim, são muito poucas músicas que salvam. Aí, realmente, aí se fosse fazer um episódio sobre o agronejo, ia ser 3 horas de episódio de servindo morte. Eu vi um tweet esses dias que dizia assim, agronejo é o nazismo musical. E eu queria muito fazer um episódio com esse título. Mas eu acho que a gente ia tomar banho da plataforma, infelizmente. Não vai fazer. Tá vendo, gente? Por isso que é importante 3 membros nessa equipe. Porque se depender de uma, é ladeira abaixo. É isso, meus amores. Semana que vem, pra você que não é apoiador, infelizmente, só semana que vem vai ter um episódio novo da gente falando asneiras sobre cultura pop aqui pra vocês. Pra você que é apoiador, exato. Tem isso. A gente já tá se trucidando aqui nesse final de episódio. Apoiador, a gente desce o nível um pouco. Todo mundo que é apoiador já percebeu. Porque a gente não tem filtro nenhum. Se você quiser ouvir a verdade nua e crua, vá lá, dá seus R$10 mensais para o Pop Doc. E é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. E comentem lá, por favor, sobre High School Musical, que a gente tá ansioso pra saber da opinião de vocês. Beijo!